O que eu analisei de tudo que vi nesse jogo do São Paulo. Não gostei da estratégia, não gostei da postura dos jogadores. O São Paulo quase foi punido pela bola, mas foi salvo pelo gongo, naquele pênalti que para mim aconteceu. Agora, quando o São Paulo faz 2-1 principalmente, botou o resultado debaixo do braço e cozinhou o Galo, que é o apelido, inclusive, do Ituano. Um dos piores times do campeonato, né? E o São Paulo sentou em cima do resultado, podendo ser punido pela bola, como acontece no futebol, muitas vezes. E mereceu ser punido pela bola, mas caiu do céu um pênalti no último lance para o Lucas classificar o São Paulo. Não gostei em nada da postura do Carpini e dos jogadores. Eu coloco os jogadores também aí na conta. O São Paulo, Garrafa, só foi jogar para valer quando tomou o 2-2. Nos últimos 2, 3 minutos, jogou que foi uma maravilha. Atacando pelos lados, bola na trave, pressão. Por que não fez isso no começo? Então, foi um São Paulo decepcionante ontem, essa é a palavra. O São Paulo, ele tinha tudo, a expectativa é de que se classificasse com facilidade. Ele pegou uma das piores equipes, se não a pior equipe do campeonato, a equipe rebaixada, que só tinha feito até então 3 gols em toda a competição. O São Paulo conseguiu a proeza ontem de tomar 2 gols do Ituano. O Ituano, vejam só, fez 3 gols durante todo o campeonato. E só ontem o São Paulo tomou 2 gols do fraco Ituano, que foi rebaixado à Série B. O Carpini se equivocou nas alterações e, mais que isso, se equivocou nessa história de que tentar controlar jogo contra o Ituano. Tentou controlar da pior maneira possível. Eu não vou entrar nesse aspecto. Ele colocou 3 zagueiros para se defender. Porque você pode jogar com 3 zagueiros, mas ser ofensivo. Não é? Mas ele de fato tirou atacante e botou zagueiro. Não pode vir a explicação que for. A tática, as linhas. Você tira um atacante e põe o zagueiro, você está querendo defender o resultado, cara. Entendeu? Para mim é óbvio. Não necessariamente você pode ter 3 atacantes, só que a postura do São Paulo foi totalmente defensiva com essa alteração. Foi uma alteração extremamente infeliz. Eu não estou sendo tão simples no aspecto de ele tirou um meio atacante e colocou um zagueiro. Não. Além dele ter feito isso, a postura foi realmente de se defender. Quando ele veio na coletiva e fala que vai querer, era a ideia controlar o jogo, você controla o jogo estando no campo de ataque do seu time, no campo de defesa do adversário. As aspas, classificação heróica. Não é? Gente. Então o São Paulo realmente ontem foi salvo pelo gol, como disse Silvestre, se classificou na Bacia das Almas. Esse pênalti aí, para mim, nenhuma dúvida. Não sei se para você ficou dúvida. O Carpini, a impressão que eu tenho é que está sentindo a pressão do São Paulo. A gente comentou ontem no Mesa. O André Galvão, que foi nosso convidado aqui, o Michel Bastos, falaram, acho que no jogo contra o Bragantino, aquele jogo que o São Paulo acabou ganhando no finalzinho, Inclusive tem uma sonora do Michel aqui agora. Então, mas por exemplo, né, o pessoal comemorando, o Carpini comemorando como se fosse uma final de campeonato. E ontem o Carpini estava sendo pressionado por... Para mim é pênalti, aí não tem nenhuma dúvida. E as pessoas comparando esse lance com o lance do Luciano. Não. O Luciano, naquele clássico contra o Palmeiras, ele tá fazendo um pivô, o zagueiro não vai marcar de longe, né? Marcou, para mim não foi nada no Luciano. E agora, o Juan, gente, ele tá na frente do zagueiro, preparado para arrematar. O zagueiro nem toca na bola, toca na perna do jogador do São Paulo. E o Carpini está sentindo a pressão, porque, se ele vai se incomodar com 3, 4 pessoas da numerada, que são que ele ficou fazendo desafetos, assim. Né? Agora, para mim também é uma mini polêmica tão barata essa. Nossa, ele desrespeitou. Cara, tem 3 caras enchendo o saco dele, xingando o jogo inteiro. Ele disse que eram figurinhas carimbadas já de mas assim, né? eu não estou dizendo que isso não deve acontecer no futebol. Ele só fez isso, tá? Ele não ofendeu ninguém. Não estou reclamando. Por favor, ele não fez nada demais. Não estou nem reclamando da resposta dele. Só estou dizendo que, por exemplo, ele deu importância a algo tão irrelevante, que é normal da arquibancada, da numerada, fazer pressão no adversário, né? Demonstra que ele está sentindo pressão mesmo. O Carpini teve um comportamento ontem, com todo o respeito, de um técnico de um time pequeno. Ele é técnico do São Paulo, contra o frágil Ituano, rebaixado Ituano. Eu ouvi gente dizendo assim, que ele estava acostumado a dirigir, com todo respeito também, um time pequeno, então na intuição, né, no reflexo. Não, mas não pode, ele fez o que ele... vamos parar, gente, ele sabe que ele está no São Paulo, é óbvio que ele sabe. Mas não se comportou como tal. Também não acredito que deva derrubar o Carpini com 2 meses de trabalho. Se tivesse perdido ele ontem... Tá com algumas dificuldades para fazer as substituições. Silvestre,
Silvestre. O Você meu conhe- amigo Eu não André disse Hernan, que... que é um apurador nato, disse que ele não cairia. Mas ele armaria bem a Respeito o cama dele para Andrezinho. ele cair. Se bancarem Porque, ele, aí que porque ele cai. assim é o futebol brasileiro. Mas o Carpini precisa melhorar, principalmente as substituições. Não vamos Ele subjetivar, não tá mas mexendo não bem vamos no time. subjetivar. O São Paulo se classificou, mas eu tô com o Miller. Acho que se tivesse perdido a classificação ontem, como foi, não jeito daria, que jogou, tomou não muitos daria para gols. Não, segurar. parte não. da torcida do São Paulo, que está inclusive aqui nas minhas redes sociais, nos meus grupos de trabalho e de torcida, nossa, tá querendo a cabeça do Carpini. Eu acho que a gente precisa dar um pouco mais de tempo.